Oi, pessoal do segundo ano. Aqui é a Prof. Daniele trazendo as atividades dessa semana, na verdade, a nossa videoaula dessa semana, né, 18 a 22 de maio. Essa semana, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as plantas, sobre os vegetais. E esse estudo, então, dos vegetais, no material didático de vocês, vai estar dividido em 3 capítulos. Então, o capítulo 16, 17 e 18, né, que são os correspondentes do módulo 6. A gente vai conversar um pouquinho sobre as páginas iniciais do capítulo 16, então, as características gerais desse grupo, né, e como ele é dividido. E nas próximas semanas, então, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre as características mais específicas e os grupos. Então, o grupo das plantas, assim como as algas, né, eles vão compartilhar características. A gente viu no vídeo passado, que era sobre protozoários e algas, que muitas características são compartilhadas com as algas verdes, né, e isso faz com que haja uma aproximação lá na filogenia, né. Então, depois a gente vai rever aqui durante o vídeo essa filogenia das plantas para ver essa aproximação, né, entre plantas e algas verdes. E que esse parentesco, né, evolutivo, ele teria acontecido mais ou menos 420 milhões de anos atrás. Então, que as algas verdes existentes hoje, né, clorofícias e carofícias, e as plantas, elas teriam evoluído de um ancestral comum, que também teria sido uma alga verde, né, e que então nessa descendência, né, um desses indivíduos, ou um grupo desses indivíduos, adquiriu características, então, que possibilitaram a conquista do ambiente terrestre. E isso teria acontecido, então, há 420 milhões de anos atrás. Bom, características gerais, então, desse grupo das plantas, tá? Eles vão ser organismos eucariontes. Então, a gente já viu lá, né, nos protozoários e algas, que eles também são eucariontes. Isso indica, então, a da membrana nuclear, da carioteca. Esse grupo das plantas, ele é todo pluricelular. Então, a gente não vai ter indivíduos unicelulares, com uma única célula nesse grupo. Eles são sempre com muitas células, tá? Eles são autótrofos fotossintetizantes, então eles vão ter no corpo cloroplastos, e esses cloroplastos, então, eles vão ter aqui, né, os cloroplastos, eles vão ter 2 tipos de clorofila. A clorofila é esse pigmento verde, né, que inclusive dá essa propriedade da coloração verde para esses organismos. A clorofila A, ela garante a possibilidade da fotossíntese. Então, todos os organismos fotossintetizantes possuem nos seus cloroplastos ou no interior do seu corpo clorofila A. E isso é que dá a capacidade da fotossíntese, porque esse pigmento, clorofila A, ele consegue, então, reservar, né, a energia luminosa, possibilitando, então, o evento da fotossíntese. Tá? A maioria vai viver no ambiente terrestre. Por que a maioria? Porque a gente vai ter plantas aquáticas, com as suas adaptações, e elas vão ter, então, tecidos específicos para viver nesse ambiente aquático, né? E a gente vai ver isso ao longo dos capítulos, tá? Que tecidos são esses e que propriedades são essas que garantem essa vida aquática. Mas a maioria das plantas, então, ela é terrestre. Elas são terrestres. A maioria vai ter corpo dividido em raiz, caule e folhas. Raiz, caule e folhas são os órgãos das plantas, tá? Por que a maioria? Porque a gente vai ter um grupo mais primitivo, né, que não vai ter essas estruturas com esses nomes, raiz, caule e folhas, mas eles vão ter estruturas que vão ter a mesma função. Então, eles vão ter estruturas que são análogas, elas vão ter a mesma função e vão, então, desempenhar, né, as funções que seriam correspondentes a raízes, caules e folhas. Quando a gente for ver os grupos vegetais, a gente vai ver quem são esses grupos que têm e os que não têm, né? E a presença do cloroplasto,
né, com as clorofilas A e B. Isso aqui aproxima, né, aqueles dois grupos de algas verdes, as clorofícias e as carofícias das plantas, né? Eles ficam armazenados dentro dessa organela chamada cloroplasto. A origem do cloroplasto, vocês têm a explicação lá no capítulo 15, bem no início dele, nas páginas 7 e 8, tá? Tem a explicação da origem dos cloroplastos. A explicação é a mesma da origem das mitocôndrias. Então, é um evento de endossimbiose, só que no caso do cloroplasto, quem fez essa simbiose foi uma cianobactéria. Lembrando que as cianobactérias, elas são organismos procariontes, lá do domínio bactéria, e que essa cianobactéria teria sido englobada por um eucarioto unicelular, então uma célula que já tinha carioteca, um eucarioto mais primitivo, e que nesse englobamento, então, dessa cianobactéria por esse eucarioto, teria, então, havido essa possibilidade de realização de simbiose. O que é a simbiose? É o viver junto com benefícios mútuos. Então, a cianobactéria ganha com esse momento de viver dentro desse eucarioto unicelular e ele também leva alguma vantagem em abrigar dentro do seu corpo essa cianobactéria. Então, esse evento de endossimbiose, e a partir daí, então, a gente teria, então, os cloroplastos, né? Então, essa cianobactéria, ela teria deixado de ser um organismo independente e passou, então, a compor o corpo dos eucariotos, formando, então, as estruturas que a gente chama hoje de cloroplastos. Ok? São características das plantas. Características gerais, né? Bom, como elas são, na maioria, terrestres, teve que acontecer, durante o processo, né, de evolução, a conquista do ambiente terrestre. Para que a gente tenha a conquista do ambiente terrestre, elas tiveram que fazer um controle da perda da água por evaporação. Então, a incidência de calor é maior no ambiente terrestre do que no ambiente aquático, e elas perderiam água, né, por transpiração, ou ainda por evapotranspiração, que a gente chama, no caso das plantas. Então, esse controle da perda de água desencadeou alguns eventos, né? Então, o primeiro é a questão da união das células que compõem a superfície, né, a camada celular mais externa, que a gente chama de epiderme. A gente tem no nosso corpo também uma constituição epidérmica semelhante. Então, as nossas células da epiderme, elas são muito unidas, fazendo com que não haja espaço entre uma célula e outra. E essa restrição de espaço, né, essa ausência de espaço entre as células, faz com que elas não percam, melhor dizendo, substâncias para o ambiente. Então, essa troca, essa saída, né, de substâncias, ela fica dificultada. Então, a gente tem essa constituição, células muito unidas, formando a camada de células chamada epiderme. Tá? Essa epiderme, ela vai revestir todo o corpo da planta. Então, todas as partes do corpo têm uma camada epidérmica, tá? E essa, então, é a primeira estratégia, né, de proteção da desidratação. Então, essa constituição celular, essa organização celular com células bastante unidas. O segundo evento seria que, sobre essa epiderme, sobre essa camada celular muito unida, existiria, então, uma camada de cera. Tá? A cera é uma substância que vai ser secretada por essas próprias células da epiderme e que vão, então, fazer uma espécie de sobreposição. Tá? Essa camada de cera é chamada de cutícula. E aí, então, a gente vai ter, claro, regiões da planta onde essa camada de cera ela vai ser mais ou menos espessa, ou seja, vai ter uma grossura maior ou menor. Isso vai depender muito da região e de que contato que essa região tem com o ambiente, né, para possibilitar maior ou menor perda.
camada de cera, essa cutícula, quanto mais espessa ela for, menos flexível a planta vai ser. Tá? Ela vai dar também um caráter mais firme, né? Mais rígido para aquela região da planta. Então, essa camada de cera, ela funciona como uma barreira contra a perda de água, seria como se fosse uma camada impermeabilizante, né? Quando a gente não quer que alguma coisa molhe, né, ou encharque com a água, a gente faz impermeabilização. Então, a camada de cera, essa cutícula, ela seria essa camada impermeabilizante das plantas. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, aqui a gente tem uma figura, né, para vocês terem uma ideia de como vão se dar essas camadas, né, do corpo celular. Aqui, no caso, é um cortezinho feito da folha. A folha é um órgão, né, como eu falei antes. Então, a gente vai ter, ó, essa camada aqui, que é a epiderme, tá vendo? Epiderme, as células bem unidinhas umas das outras. E depois, sobre ela, a gente tem a camada de cera, que é a cutícula. Aqui para baixo da epiderme, a gente começa a ter outros tecidos, parênquima, xilema e floema. Tá? Esses outros tecidos, a gente vai ver lá no capítulo 17. Tá? O capítulo 17 vai falar um pouquinho sobre os tecidos que constituem o corpo da planta, e a gente vai falar um pouquinho, de novo, da epiderme, suas funções, né? Tem aqui, inclusive, uma epiderme adaxial e uma abaxial, ó. Então a gente tem uma camada aqui e uma camada mais lá para baixo, né? A epiderme, não sei se está dando para ver, é essa camada bem fininha aqui, tá vendo? E depois a gente tem essas células maiores aqui que são do parênquima, tá? Mas é uma camada bem fininha aqui e sobre ela tá a cutícula e aqui embaixo tem uma outra camada epidérmica. Tá? Então, entre elas a gente vai ter outros tecidos, tá? Bom, a segunda característica que vai, então, garantir essa conquista do ambiente terrestre é o desenvolvimento do embrião. Lembrando o que é embrião. Embrião é um organismo, né? É o início do desenvolvimento de um novo organismo formado a partir da fecundação. Então, lá no momento da fecundação, a gente tem a união das células reprodutivas, né? A célula reprodutiva masculina com a feminina, e a gente junta essas duas células e forma a célula ovo ou zigoto. Vocês viram isso lá no primeiro ano, desenvolvimento embrionário. A partir das primeiras segmentações dessa célula ovo ou zigoto, a gente então tem a formação do embrião, que é esse novo indivíduo no início do seu desenvolvimento. No caso das plantas, esse embrião ele seria suscetível também à desidratação. Então, para evitar que esse embrião sofresse nesse processo de conquista do ambiente terrestre, as plantas então desenvolveram uma estratégia de abrigo para esse embrião. Então, no caso das plantas, elas têm embrião protegido, e aí elas são chamadas de embriófitas. Então, o embrião então vai ser desenvolvido dentro do corpo da mãe, né, no caso da mãe planta aqui, e em alguns casos, tá, em alguns grupos mais evoluídos de plantas, a gente tem a ocorrência da semente. A semente é uma camada, então, de tecidos protetores do embrião. Então, lá dentro da semente, a gente tem o embriãozinho em desenvolvimento. Ele, dentro da semente, tem os nutrientes, né, necessários para esse início do desenvolvimento, até que ocorre a formação dos primeiros órgãos. No caso dos embriões, são as raízes, tá? As raízes são os primeiros órgãos, é o primeiro órgão a se formar, e ela, então, inicia o processo aí de instalação dessa nova planta no ambiente. Aqui uma figurinha, né? Aqui tá a semente, ó. E aí aqui a gente tem a emissão da raiz, da primeira raiz. Aqui a gente já tem uma planta fixada, né? No caso, essa semente desse indivíduo aqui, ela tá dentro da terra. E aqui ela já tem a emissão, então, do seu primeiro caule, né? E das suas primeiras folhas.
Bom, nas plantas, a gente vai ter um ciclo de vida bem diferente, chamado de alternância de gerações ou metagênese. Tá? É um ciclo que não é muito fácil de ser entendido, ele tem algumas etapas, né? Ele vai ter 2 gerações, uma geração assexuada e uma geração sexuada dentro do ciclo. Então, todas as plantas vão ter dentro da sua fase reprodutiva um momento de reprodução assexuada, um momento na reprodução, uma fase assexuada e outra sexuada, tá? A planta adulta, na maioria dos indivíduos, dos grupos vegetais, melhor dizendo, elas vão ter fase adulta assexuada, tá? Tem um pequeno grupo, esse grupo mais primitivo de plantas, ele vai ter a sua fase adulta sexuada. A gente já vai ver como que vai se dar isso. Então, essas 2 fases, né? A assexuada, o indivíduo é chamado de esporófito. Então, durante essa fase assexuada, ele ganha o nome de esporófito. Nessa fase assexuada, ele vai produzir esporos, e esses esporos vão se originar através do processo de divisão celular meiótico. Tá? Lembrando que na meiose, a gente tem a divisão celular com redução do número de cromossomos pela metade, e no final do processo, a cada célula que deu início, 4 novas se formarão com a metade do número de cromossomos. Então, durante essa fase assexuada, esses esporos formados pelo indivíduo, chamado esporófito, ele forma esses esporos através da meiose. Se ele vai realizar a meiose, essa fase assexuada, esse indivíduo que está compondo o esporófito, ele é diploide, porque os indivíduos haploides não sofrem meiose, né? A gente não tem registro aí, né, de metade do conjunto básico. Então, tem que ter, no mínimo, um conjunto básico, que é o que a gente chama de haploidia, né? Então, se esse esporófito vai sofrer meiose para originar os esporos, esse indivíduo aqui ele tem que ser diploide. E o segundo momento da fase, que é o momento sexuado, a partir desses esporos, a gente tem a formação do gametófito. E esse gametófito vai originar, então, os gametas agora por mitose. O gametófito, como ele já sofreu meiose, ele já é haploide. Então, ele origina os gametas a partir da reprodução ou da divisão celular mitótica, que origina, então, novos indivíduos, novas células idênticas à que deu origem, né? Então, aqui, só para a gente entender o ciclo, esse ciclo das plantas, vocês têm lá no capítulo, lá na página 8 do capítulo, tem esse ciclo aqui das plantas, tá? Então, ó, a fase esporofítica, ela é diploide. Lembrando que a maioria das plantas passa a maior parte da sua vida nessa fase aqui. Tá? Então, a árvore, a grama, a roseira, tá? O indivíduo adulto, ele é esporofítico. Ele passa a sua vida nessa fase diploide. Então, ele vai formar estruturas chamadas esporângios, e dentro desses esporângios ocorrerá a meiose de algumas células formando os esporos. Tá? Como ocorreu meiose, os esporos eles vão ter a metade do número de cromossomos do esporófito original. Então, os esporos vão ser haploides. Tá? Cada um desses esporos vai germinar, dando origem aos gametófitos. Tá? Lá nos gametófitos, então, a gente vai ter a divisão mitótica de células do próprio gametófito, formando os gametas, tá? Masculinos e femininos. A gente vai ter, inclusive, né, algumas estruturas que vão formar os 2 gametas. Lá no caso das samambaias, por exemplo, do grupo das samambaias, o gametófito dela forma os 2 gametas. Ele tem uma região de formação dos gametas masculinos e outra dos gametas femininos. Mas na maioria das plantas a gente vai ter gametófitos masculinos e femininos separados. Esses gametas vão se encontrar na fecundação e a gente vai ter a formação
zigoto. Então, como a gente está unindo duas células haploides, a gente, na fecundação, volta a ter, né, como resultado, uma célula diploide. Tá? Essa célula sofre mitose lá no processo de desenvolvimento embrionário, lembram? As primeiras etapas, né, tem as clivagens ou segmentações para aumentar o número de células. A gente tem o embrião, e esse embrião se desenvolve, né, formando os órgãos, e aí, de novo, voltamos para a fase esporofítica. Então, o esporófito, ele é diploide, vai produzir esporos por meiose, esses esporos vão ser haploides e vão dar origem, então, aos gametófitos. O gametófito, que se originou do esporo, produzido aqui pelo esporófito, ele é haploide e vai produzir os gametas por mitose. Tá? Bom, então da união, né, da fecundação, a gente vai ter a formação do zigoto diploide, ele vai desenvolver o embrião, tá? Lembrando que esse embrião, ele é protegido, já que as plantas têm esse processo de proteção do embrião para proteger ele da desidratação, né, para eles poderem conquistar o ambiente terrestre. Então, o início desse desenvolvimento do embrião é dentro do gametófito. Então, o gametófito feminino, ele protege o embrião durante algum tempo, até que ele tenha autonomia, né, para continuar o seu desenvolvimento. E aí a gente tem a origem de um novo esporófito. Bom, a filogenia, lembrando um pouquinho, né, lá da filogenia que está lá no início do capítulo 15, que é sobre todos os eucária, né, todos os indivíduos desse grupo, desse domínio chamado eucária, as plantas elas estão aqui embaixo, ó, grupo irmão, né, das clorofícias e das carofícias, lembrando que as carofícias elas são as mais próximas evolutivamente, porque eles têm esse ancestral aqui, que é comum às duas, né? Mas eles têm esse ancestral aqui que é comum a esse, que deu origem às duas, e às clorofícias. Então, a gente tem aqui esses três grupos mais próximos, né, com características compartilhadas. As plantas, elas formam um grupo monofilético, sustentado por esses caracteres aqui, no caso, né? A epiderme com cutícula e o desenvolvimento do embrião no interior do corpo da planta-mãe. Mas a gente vai lembrar aqui que características são essas que são compartilhadas com esses outros dois grupos de algas, tá? Então, com as clorofícias, a gente tem o compartilhamento da característica clorofila A e B, parede celular de celulose e a reserva de amido. Então, o amido, né, esse carboidrato polissacarídeo, sendo o principal elemento de reserva dentro do corpo desses organismos. Então, isso aqui, essas três características compartilhadas, formam, então, essa associação aqui evolutiva entre esses três grupos. Depois, a gente tem as características compartilhadas entre as carofícias e as plantas, que, além dessas três aqui do início, são as células sexuais flageladas assimétricas e o fitocromo. O fitocromo é uma estrutura que também vai ajudar um pouco nessa questão da fotossíntese, tá? Na percepção da luz, né? Da ocorrência da luz, da procura da luz. Então, a gente tem essas duas características compartilhadas por esses dois grupos. E, por fim, as características, então, que tornam as plantas monofiléticas. Tá? Por que todos os organismos que estão classificados aqui formam esse grupo monofilético? Porque todos eles têm epiderme com cutícula e o embrião protegido. Tá? Então, isso torna eles monofiléticos, né? Um grupo, então, que exclusivamente compartilha essas duas características. Aqui, essa filogenia está lá na página 9 do capítulo. Tá? Eu coloquei aqui para vocês entenderem. Ó, então, aqui o ancestral verde lá, né, que é compartilhado com as carofícias e as clorofícias. Bom, aí surge, então, a epiderme com cutícula e o embrião protegido, a possibilidade de exploração do ambiente terrestre, e a gente tem a criação do grupo das plantas. Então, aqui a gente tem os grupos mais comuns de plantas, né? Essas três primeiras aqui, elas são classificadas como briófitas, a gente vai ver por quê, mas vocês já podem notar que as briófitas dentro do grupo das plantas não formam um grupo monofilético, então elas são classificadas juntas
ou dentro desse grupo chamado de briófitas, por não apresentarem vascularidade ou vasos condutores de seiva. Então, esses 3 grupos têm de compartilhamento, né, a ausência do vaso condutor de seiva, e por isso que elas são enquadradas dentro desse grupo chamado de briófitas, mas é um grupo que não é monofilético, ó, eles não têm um ancestral exclusivo. Aí depois a gente tem aqui nesse ponto o surgimento dos vasos condutores de seiva, da seiva bruta e da seiva elaborada, né? Então, quando surge aqui os vasos condutores de seivas, a gente tem esse grupo aqui das plantas vasculares. Esse grupo das plantas vasculares tem esses 2 aqui, que são chamados de pteridófitas, que também não formam um grupo monofilético. Então, tanto briófitas quanto pteridófitas não são grupos monofiléticos, mas a gente vai estudar esses grupos juntos, esses 3 aqui e esses 2 aqui. Tá? E depois a gente tem esses 2 grupos monofiléticos aqui, gimnospermas e angiospermas. Tá? Eles formam um grupo chamado de fanerógama, porque eles têm semente. Então, as gimnospermas e as angiospermas são grupos de plantas que têm sementes. Esses outros 5 anteriores aqui não têm. Então, pteridófitas e briófitas não têm sementes. E as angiospermas, né, vão ter como exclusividade, como característica apomórfica, a presença de flor e fruto. Então, sempre que a gente falar em plantas que têm flor ou fruto, elas são angiospermas. Tá? Aqui eu coloquei, a gente já encaminhar o encerramento desse vídeo, a diversidade das plantas, tá? Todas essas fotos que vocês estão vendo aqui, com exceção dessa aqui, que eu estou marcando aqui no meu marcador, elas foram tiradas numa saída de estudos que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, numa floresta nacional, é uma área protegida, né? Chamada FLONA, é Floresta Nacional. Tá? Essas áreas de preservação, chamadas FLONAs, elas são reservas de proteção ambiental, então essas áreas elas não podem sofrer retirada de materiais, sejam vegetais ou animais ou fúngicos, enfim, a gente não pode ter retirada de seres vivos, a não ser em áreas específicas dentro da reserva que servem para isso. Então, elas vão ter áreas chamadas de áreas sustentáveis, onde elas vão ter uma produção específica de vegetais, no caso, para remoção, tá? Mas, tirando isso, a gente não pode remover nada de lá, a gente não pode levar para casa. Então, o nosso registro é com fotos, tá? Então, aqui, o grupo das briófitas, eu coloquei, no caso, os musgos, né? Então, a gente tem aqui, os musgos, eles são bem conhecidos por formar tapetes verdes vegetais, né? São plantas muito pequenas, em média elas vão ter 5 centímetros de tamanho, tá? E elas vão ter essa fase aqui, que é a fase da folha, né? Essa fase verde, folha entre aspas, tá? Porque esse é o grupo aqui, o grupo das briófitas, que não tem raiz caulifólias. Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, que parecem folhas, que é essa parte verdinha aqui do vegetal, ele é a fase do gametófito, e o que a gente está vendo aqui são cauloides e filóides, que são estruturas análogas, né, como eu falei lá no início do vídeo, que vão desempenhar funções semelhantes às desempenhadas por caulifolha, por exemplo. Tá? E essa partezinha que a gente está vendo aqui, que é um pendãozinho, né, com uma cápsulazinha na ponta, é a fase do esporófito. Esse grupo aqui ele vai ter, então, o gametófito, que é essa parte verde, duradoura. Então, o corpo da planta é formado pelo gametófito. E a fase do esporófito ela é temporária. Ela se forma só para reprodução e depois ela desaparece e morre. Tá? Esse grupo aqui é o mais primitivo. A gente vai ver, então, essas características na próxima semana. Aqui das pteridófitas, isso aqui é um xaxim, tá, pessoal? Essa parte do caule aqui é que se fazia os vasos de xaxim. Hoje ela é uma espécie ameaçada de extinção, então não se pode mais fazer remoção de xaxim para a confecção de vasos. Ela foi uma planta muito, muito afetada pela ação humana.
por essa remoção indiscriminada. Tá? É uma espécie da Mata Atlântica, tá? Isso eu não falei, né? Essa região dessa minha saída de estudos aqui é uma região de Mata Atlântica, na Serra, né, em São Francisco de Paula. E Porto Alegre, ela está numa região de Mata Atlântica, né? Então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul áreas de preservação ainda da Mata Atlântica, e essa espécie aqui, ela é uma espécie de Mata Atlântica, tá? Esse caule aqui, ele demora mais ou menos 100 anos para crescer 1 metro. A cada 100 anos a gente tem um crescimento médio de 1 metro. Esse aqui, ele tinha mais ou menos uns 2 metros. Então, essa planta tem uma estimativa de vida de 200 anos. Bem interessante essa informação, né? Na saída, a gente pode ir vendo os diferentes tamanhos, né, que eles vão tendo, e a gente pode fazer essa estimativa de quanto tempo aquele vegetal está ali presente naquele ambiente, tá? Além do xaxim, então a gente vai ter as samambaias, que elas são mais conhecidas, né? E as avencas. Depois, quando a gente for ver o grupo das pteridófitas, a gente traz outras imagens aí para a gente ter informação. Gimnospermas é o grupo dos pinheiros, das araucárias, que a gente tem aqui, né? Nessa foto, aqui estou eu e a minha colega da saída, a professora Mariana, bióloga também. Aqui a gente tem uma aproximação das folhas da araucária, e aqui é o que eu estou circundando com o meu marcador, a gente tem uma pinha, da onde a gente vai extrair o pinhão. Essa pinha está verde ainda, e aí conforme ela vai amadurecendo, ela vai tomando uma coloração mais marrom, né? E aí a gente tem o pinhão. O pinhão é uma semente comestível das gimnospermas do tipo araucária. E a gente gosta de comer agora no inverno, né? Pelo menos muitas pessoas gostam aqui no Rio Grande do Sul. Tá? O pinhão, ele serve de alimento para muitos animais, porque as gimnospermas, normalmente elas têm sementes que não são muito saborosas, tá? Elas são sementes mais secas, mais duras. E o pinhão é uma exceção. É uma semente que tem aquela parte interna ali que a gente chama de endosperma, que é o que vai nutrir o embrião durante um tempo dentro da semente, né? É a reserva nutritiva do embrião, a gente gosta de comer. Ele tem um sabor agradável, né? E para os animais também, mesmo cru. Então, ele serve de alimento para muitos animais, principalmente pássaros, tá? Dessa região. A gente vai ter também, nesse grupo, os ciprestes e as cicas, tá? As cicas a gente vê muito nas jardinagens, tá? É uma gimnosperma bastante usada na questão ornamental aqui em Porto Alegre. E as angiospermas, tá? Como eu falei lá na filogenia, são todas as plantas que têm flores e frutos. É a característica exclusiva desse grupo, tá? É a apomorfia que reúne todas as plantas angiospermas. Aqui eu coloquei, não são da mesma planta, tá? Aqui eu coloquei uma que estava com flores e aqui uma que estava com frutos, tá? Essa aqui é uma amorinha selvagem. Não dá para comer, tá? Para nós, no caso, porque ela vai causar uma dor de barriga, né, uma cólica abdominal, não dá para comer. Mas ela estava lá presente no ambiente. Né? Então, são fotos que eu tirei nessa saída, ó, num único ambiente, né? Claro, era uma floresta, eu pude encontrar representantes de todos os grupos vegetais. É óbvio que desse grupo aqui, das angiospermas, eu vou encontrar uma diversidade maior. Ele é o grupo de plantas com maior variedade de formas. Isso está muito relacionado à presença dessas características aqui, flores e frutos. No momento em que surgiram essas características, houve uma explosão aí da diversidade, né? E esse grupo passa a ser o mais representativo nessa questão de diversidade de plantas, é o que mais ocorre, a gente usa muitas, a maioria delas no nosso dia a dia, né? Na nossa alimentação, tirando o pinhão, tá? Todos os outros vegetais que a gente consome, eles são angiospermas. A gente consome muitos frutos, né? E a gente consome muitas sementes, a gente consome muitas folhas, muitos caules, tá? Então a gente tem essa diversidade aqui dentro desse grupo. A gente vai ver eles na sequência, tá? Na próxima semana. Eu me despeço de vocês, desejando uma boa semana para vocês, uma boa semana de atividades. A gente vai ter a nossa primeira live essa semana, tá? Então espero vocês lá, tragam as suas dúvidas. Beijo da prof.